Santíssimo Deus, estamos aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome, Senhor. O Senhor está presente aqui entre nós. O Senhor está atento, Senhor Deus, ao culto que prestaremos a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor limpe o nosso coração, perdoe os nossos pecados e nos capacite, Pai, a prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Obrigado pela celebração, pelas pessoas que estão aqui nesta noite, por aquelas que estão acompanhando também remotamente em suas casas. Santíssimo Deus, recebe, Pai, a nossa adoração, a expressão dos nossos lábios de gratidão, de louvor, de adoração. E, Pai, nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, Senhor, com a Tua paz. Sabemos que estamos sempre na Tua presença, mas que nesta noite o Senhor nos abençoe de maneira especial, Pai, para que sintamos a Tua graça, sintamos, Senhor Deus, a paz que vem do Teu Espírito Santo e que nosso coração se encha, Pai, de adoração, de humildade, de arrependimento, de contrição, Senhor, e que o Senhor seja, Senhor Deus, entronizado, Pai, na nossa vida. É o que nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a primeira canção em adoração ao nosso Deus. És meu pastor e nada faltará. Temos vivido tempos que ficarão para a história, tempos de pandemia, tempos difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado. Amém? É nesses tempos difíceis que percebemos mais claramente que o nosso pastor nos sustenta. Estamos aqui, estamos bem, estamos saudáveis, estamos sendo sustentados por Deus. E essa canção nos diz isso. Nós não dependemos das incertezas, dos políticos, dos prognósticos, das estatísticas, mas dependemos exclusivamente do nosso Deus, que é bom e que é o nosso pastor. Então vamos cantar com uma atitude de gratidão e de reconhecimento do nosso pastor. Vamos ficar em pé, cantar. Não tem
Que esperança maravilhosa. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu fico pensando que a época que nós estamos vivendo agora será lembrada por gerações, né? Aqueles que passaram, né, pelo coronavírus. E eu espero que a nossa geração seja lembrada por uma geração que passou com coragem, né, por esse momento, que veio até a casa do Senhor, que aprendeu com esse momento, que passou por esse momento com a cabeça erguida, né, que de fato nossa confiança esteja plena no Senhor. As pessoas aí fora, o mundo está ansioso, está com medo de morrer, está com medo dessa incerteza, mas nós temos a nossa rocha eterna, o nosso Deus em quem nós podemos confiar, e que todo o nosso louvor seja direcionado a Ele. Que nós, quando lembremos desse momento, lembremos também que passamos por Ele adorando a Deus, aceitando humildemente aquilo que Ele tinha planejado para nós, se a vida, se a morte, mas já vivemos a eternidade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós juntos somos a igreja. Eu, você, juntos somos a igreja. Vamos cantar. Pode se sentar. Quero ler com vocês Isaías 55, versículo 6. E aí, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim são como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Temos alguns avisos aqui para dar, como de costume. Olha, o culto de oração às quartas-feiras ele tem acontecido às 20 horas. O link tem sido disponibilizado aí nos grupos da igreja. Então, se você pode conectar, eu tenho certeza que você será abençoado pela oração dos seus irmãos. E não só isso, você pode também orar pelos seus irmãos, assim como recomenda a palavra de Deus, e conhecer um pouco mais dos problemas, das bênçãos, das alegrias dos seus irmãos. Então, procure conectar às 20 horas, às quartas-feiras, pelo aplicativo Zoom, tá bom? Lembrando que também temos nossa escola bíblica dominical, que são as nossas aulas, né, separados entre homens, mulheres, jovens. E agora chegamos ao final do estudo do livro O Coronavírus e Cristo, do autor John Piper. Foram 11 capítulos que foram dados ao longo aí das últimas semanas e meses. E agora, no próximo domingo, nós teremos uma competição, né? Como é que chama? Um concurso. Estava pensando em gincana, mas não é gincana, tá? Você vai poder fazer paradinho. É um concurso.
Então haverá algumas perguntas, né, a respeito do livro e das lições, e se você frequentou as aulas ou ouviu as aulas, participou das aulas, eu acredito que você estará apto para participar desse concurso aí, então unam-se aí para isso. Mas também o livro, ele está disponibilizado aí, os áudios nos grupos, né? Um livro que tem todos os capítulos em áudio disponibilizados gratuitamente. Então aproveite essa oportunidade, esse incentivo do concurso para ouvir, né? Os jovens aí, hoje pela manhã a gente disponibilizou também os áudios. Então ouça, é tão fácil, né? Você coloca o fonezinho de ouvido e você consegue ouvir todas as aulas, tá bom? Haverá perguntas e você poderá responder. É uma brincadeira, não vai, né? Não precisa ficar constrangido, com medo de não saber a resposta, tá bom? Lembrando também que nós temos já o compromisso faz vários anos da nossa promessa de fé, que é uma oferta destinada exclusivamente para os nossos missionários, aqueles que estão mundo afora pregando o Evangelho, levando, né, a mensagem de Cristo Jesus para outros povos, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, esses missionários estão aí espalhados. A nossa igreja tem sido fiel, essa oferta sustenta quantos missionários, pastor? Quase 30? 25 missionários, né? Participa do sustento, né, de 25 missionários. Então é importante que você coloque no seu coração a renovação desse compromisso, se possível, fazer um esforço, né, para aumentar um pouco a sua oferta, porque muitos dos missionários têm relatado que têm perdido, né, valores de oferta, evidentemente em decorrência do coronavírus. As igrejas têm perdido capacidade financeira, então vários missionários têm dito isso. Então faça um esforço, se você ainda não participa desse compromisso de promessa de fé mensalmente, olha, você não sabe o que está perdendo. Eu tenho certeza que aquele que participa é abençoado e cumpre o propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Esses são os avisos, eu não sei se tem mais algum aviso que precisa ser dito. Uma folha, pode falar. É um aviso? Tá bom, eu vou ler, eu não sei o que está escrito, tá? Tá bom. Promessa de fé, culto de oração quartas-feiras, mês de setembro, missões, é isso? Então, no mês de setembro, agora no próximo mês, está chegando, será um mês onde nós seremos lembrados a respeito de missões, tá? É claro que missões tem que estar no nosso coração sempre, né? A gente sempre tem que estar lembrando, especialmente em oração, né, pelos nossos missionários. Faça isso, né? Ore pelos nossos missionários, mas especialmente em setembro teremos esse tema aí de missões, tá bom? Não tem aqui, pastor, o tema. Missões, por que não eu? Esse é o tema. Tá bom? Esse é o tema do nosso mês de missões. Missões, por que não eu? São esses os avisos, tá bom? Fique atento aí, é importante que você participe de todas essas comunicações de maneira ativa, tá bom? Vamos cantar a canção Salvador Maravilhoso. Vamos ficar em pé mais uma vez, porque depois você vai ficar sentado durante a mensagem. Vamos cantar essa canção. Hino da nossa igreja, e também tive a oportunidade de participar do culto da igreja do Rio Pequeno. E aí o pastor Dorivaldo, dentre os pontos que ele colocou, como a igreja deve se portar em meio às lutas e dificuldades, porque isso não é novidade para a igreja. A igreja sempre passou por situações dificílimas e certamente muito mais difíceis das que estamos vivendo hoje, né? Por perseguição, por morte de pessoas queridas, por dispersão. E um dos pontos que o pastor Dorivaldo colocou foi que a igreja deve passar por momentos difíceis em união e oração. Então, já é prática da nossa igreja, uma prática muito sadia, porque a Bíblia nos conclama a orarmos uns pelos outros, a intercedermos pelos nossos irmãos acerca das questões que nos afligem. Então, nós vamos fazer isso agora. Se você quer que a igreja ore por você, fique em pé, vamos orar, interceder. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus conhece as suas lutas, dificuldades, ansiedades, temores, e Ele diz para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. É verdade que o mundo nos provoca algumas ansiedades,
com as nossas contingências, né, nossos problemas, mas Deus nos diz para lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então estão em pé aqui a Rosíris, a Juliana, o irmão José Pinheiro, a sua esposa, a Graça, a irmã Helena, Lincoln, Claudinha, a Marcela lá atrás, o seu Francisco, meu avô. Então, se você está acompanhando aí online, ore também por essas pessoas, tá? Vamos orar? Santíssimo Deus, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, nós somos Teus filhos e Te pedimos, Paizinho, dentro da nossa fragilidade, temor, falta de fé, ainda assim erguemos as nossas vozes ao Senhor e clamamos a Ti, Pai amado, que nos socorra, Pai. Nos socorra em nossos problemas, dificuldades de toda ordem, Senhor. Emocionais, dificuldades espirituais, Pai, de confiar, de ter fé em Ti, de perdoar, de amar, Senhor, a Ti, aos nossos irmãos, de vencer pecados. Pessoas aqui também que estão eventualmente com problemas financeiros, Senhor, que não vem uma luz no final do túnel, vem os problemas se avolumando, ou problemas de saúde, Pai, que incomodam, que nos deixam tristes, Senhor Deus, chateados, problemas de relacionamento, Pai, Senhor, problemas com desemprego ou com subemprego, Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, derrama as Tuas bênçãos maravilhosas, Senhor Deus, sobre cada um aqui que intercede ao Senhor, que se coloca nas Suas mãos, que confia no Senhor e que ergue, Pai, a sua voz e o seu coração numa petição a Ti, Pai. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo interceda em nosso favor e nos conceda, Pai, a Tua bênção, a Tua vontade perfeita, os Teus caminhos, Senhor Deus, e sobretudo a Tua paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento. Senhor, que independentemente daquilo que o Senhor esteja nos proporcionando, que haja, Senhor Deus, uma atitude adoradora e confiante da nossa parte, Pai. É o que Te clamamos, Senhor Deus, e Te pedimos, no nome sobre todo nome, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode ficar em pé, nós cantaremos a última canção desta noite. Enquanto nós cantamos essa canção, nós teremos a oportunidade de dedicar a Deus nossas ofertas, os nossos dízimos. Se você não tem vindo à igreja, você pode fazê-lo por meio de transferência bancária. O tesoureiro tem a conta aí. Se você não sabe ainda, pergunte para ele, tá bom? Que ele pode te passar a conta. Vamos cantar e você pode participar das ofertas. Obrigado, Paizinho, porque estamos aqui reunidos, Pai, aquecidos pela Sua presença, pelos louvores, pela companhia dos nossos irmãos. E agora ouviremos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, te pedimos mais uma vez. Obrigado por essas ofertas, obrigado por esse tempo de adoração, em que dedicamos parte do nosso dinheiro a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria ver alguns irmãos que faz tempo que eu não vejo. Daniel, Elisângela, que gostoso vê-los aqui. Deixa eu ver quem mais. O Daniel e a Ivonete, que gostoso vê-los aqui também. Eu quero lembrar a vocês que este lugar tem sido um lugar bem seguro para esse momento de adoração. A nossa igreja ela tem capacidade para 340 pessoas e nós estamos com 60 lugares disponíveis, quer dizer, bem abaixo do que realmente podemos até colocar. Então nós estamos respeitando os distanciamentos, estamos todos de máscara, eu só tirei agora a minha máscara, porque eu vou pregar e eu estou bem distante de vocês. Então, podem se sentir seguros aqui, é lógico, tomando todas as precauções normais neste protocolo que foi criado, não é? Para evitarmos qualquer tipo de contágio. Mas fico feliz por ver vocês, e o nosso abraço a cada um de vocês e aqueles que estão nos ouvindo neste momento.
O texto que nós vamos usar é o mesmo texto que nós usamos na semana passada. A razão é porque de fato eu não concluí a mensagem. Eu preguei a primeira parte da mensagem, vou dar sequência na mensagem que eu iniciei no último domingo passado. E o texto é de Efésios capítulo 4, no versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Onde o apóstolo Paulo encerra aqui essa argumentação dele aqui com esse versículo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando da igreja como corpo de Cristo. Ele faz menção de alguns dons que Deus deu à igreja para que esses dons fossem ministrados com o objetivo de aperfeiçoar os santos, ou seja, equipar os crentes, né, que é chamado aqui os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. Então, o alvo de Deus, o desejo de Deus, é que a sua igreja cresça, se desenvolva. Também é desejo de Deus que cada cristão, cada pessoa que é alcançada pela graça de Deus, pelo amor, toda pessoa que passa pelo novo nascimento, que começa a vida cristã como um bebezinho, espera-se que ele passe por todos os estágios normais do seu crescimento, de infância para primários, adolescentes, jovens, adultos, na vida espiritual. Isso vale também para a vida espiritual. Nós mencionamos no domingo passado que o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, ele disse: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. E na verdade Paulo estava fazendo uma repreensão, estava dando uma repreensão, porque muitos cristãos que estavam ali na igreja já deveriam demonstrar maturidade espiritual, mas estavam agindo como crianças. E é muito triste quando a gente não percebe o desenvolvimento normal que deveria ocorrer na vida de um cristão, por não se desenvolver da maneira como Deus espera que ele se desenvolva. Portanto, o desafio que foi dado e que continuamos dando nesta noite é que Deus espera que seus filhos cresçam, se desenvolvam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E nós nos detivemos aqui na semana passada em algumas áreas onde nós precisamos crescer. E a primeira área que nós mencionamos foi que cada cristão deve crescer no caráter de Cristo, ou seja, ele deve crescer na sua vida de santidade. Ele deve crescer de tal maneira que ele vá se desenvolvendo de forma que ele tome a aparência do Senhor Jesus Cristo, do caráter de Cristo. A segunda área em que o cristão deve crescer na sua vida é na prática do amor, porque Deus é amor. E este atributo de Deus é um atributo comunicável. Deus quer comunicar a nós este atributo. Ele é amor e deseja que nós amemos para que Ele seja conhecido através da nossa vida na prática do amor. A terceira área em que nós precisamos e devemos crescer e desenvolver na área da comunhão cristã. Nós somos uma família, nós somos um corpo. A Bíblia fala que o corpo deve estar bem ajustado. E o próprio texto aqui, que segue o versículo 15, diz de que em todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Deus espera que a nossa comunhão, nosso relacionamento se desenvolva como amigos, como companheiros, como irmãos em Cristo. Tá? Então, Deus espera que isto aconteça na vida da igreja. Nós desfrutemos
de verdadeira e boa comunhão uns com os outros. E hoje nós vamos abordar mais algumas áreas que são extremamente importantes para a nossa vida espiritual. Agora, uma observação que eu quero fazer, estas áreas que nós estamos apresentando para vocês, em que nós devemos crescer, nós temos que desenvolvê-la de maneira simultânea, em conjunto. Não é crescer no amor e não crescer em outro. Tudo espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São gomos que fazem parte deste fruto. Podemos dar o exemplo de uma mexerica ou de uma tangerina. Quando você abre uma mexerica, uma tangerina, tira a casca, você vê a fruta em gomos. E todos os gomos são mais ou menos parecidos, com alguma exceção, né? Mas a maioria dos gomos são do mesmo tamanho. Alguns um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, mas todos têm basicamente o mesmo tamanho, a mesma forma. Porque todos os gomos crescem simultaneamente na formação daquele fruto. Assim também nós devemos desenvolver todas estas áreas de maneira simultânea. Tendo esclarecido isto, irmãos, nós queremos mencionar uma outra área em que nós devemos crescer. E uma área em que nós devemos crescer é a nossa fé em Deus e em Cristo Jesus e em suas promessas. Agora, por que nós dizemos que temos que crescer na fé? Quando nós lemos alguns textos da palavra de Deus, um texto é Mateus capítulo 14, nos versículos 28 até o versículo 31. Se você tem a sua Bíblia e deseja acompanhar a leitura conosco em silêncio no seu lugar, pode abrir lá. E a partir do versículo 28 do capítulo 14, diz assim: respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então lembram-se, Jesus foi até os discípulos que estavam no mar, e Jesus foi andando sobre as águas. E Pedro não havia reconhecido perfeitamente se era Cristo ou não, mas ele: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Eu fico imaginando como deve ter sido uma experiência maravilhosa para Pedro. Talvez como se estivesse pisando em vidro, não sei. Ele deveria sentir um pouco alguma estabilidade no seu pé, porque ele estava andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, o que Pedro sentiu? Medo. Esse é o grande problema no exercício da nossa fé. É o medo, é o pavor, que é algo da própria natureza humana. Ele teve medo. E aí, com o resultado do medo, começou o quê? A submergir. E gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé. Então Pedro ainda estava demonstrando uma fé pequena, uma fé raquítica, uma fé que precisava ser desenvolvida, precisava crescer na fé. Outro texto interessante, que ao contrário de Pedro, em Mateus capítulo 15, no versículo 28, há uma experiência da mulher cananeia, e ela veio clamar por si mesmo, por uma filha que estava horrivelmente endemoniada, e ela, porém, lhe respondeu: se os seus discípulos aproximaram, rogaram-lhe: despede-as, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ela então ele respondendo, disse:
Não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Olha, um ato tão simples. Ela era uma mulher gentia. Os judeus desprezavam os gentios. Numa religiosidade completamente equivocada, se achavam arrogantes e orgulhosos por ter as promessas de Deus, a tal ponto de querer excluir os não-judeus das promessas de Deus. Então, quando ela veio para ter Jesus, eles queriam afastá-la de Jesus, como se ela não tivesse qualquer direito às bênçãos de Deus para a sua vida. E ela então traz esta ilustração, não é? Senhor, não é bom tomar dos filhos, e aqui certamente os judeus estavam se referindo a si mesmo, e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha o conceito que eles faziam dos gentios. Eram animais, cachorrinhos. Na verdade, alguns deles mais extremistas achavam que eles eram como cães. Tal era o desprezo que eles faziam para com os gentios. Porém, aquela mulher disse: Senhor, mas olha, eu entendo que apesar dos judeus me reconhecerem como um animal, mas eles ainda comem nas migalhas. Eu preciso das migalhas, serão suficientes para mim. Mas Jesus falou: grande a tua fé. Ela estava confiando no poder que Cristo poderia exercer para trazer a libertação da sua filha que sofria por muito tempo daquele espírito maligno. Então a nossa fé precisa crescer, irmãos, e se desenvolver também. Se nós olharmos para outros textos, no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Bom, pelo menos os apóstolos perceberam que eles ainda precisavam crescer ao quê? Na onde? Crescer no quê? Na fé. Então a nossa fé precisa crescer, a nossa fé precisa desenvolver. E Deus espera que nós façamos isto. Bom, de que maneira que nós podemos crescer na fé? Primeira maneira, irmãos, e nós já falamos sobre isto no domingo passado, que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então a fé, ela cresce a partir do momento em que eu cresço no meu relacionamento com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter fé, a resposta para você ter a sua fé aumentada, fortalecida, robustecida, você precisa ter íntimo relacionamento com a palavra de Deus. Porque é por ela que a sua fé se fortalece. Esta é uma maneira da sua fé crescer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A segunda maneira de você ter a sua fé fortalecida é você fazer o que os apóstolos fizeram. Qual foi o pedido aqui em Lucas que os apóstolos fizeram concernente à sua pequena fé? Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez você passe por experiências dolorosas, difíceis, experiências que talvez você não compreenda, experiências que parece que estão muito acima da sua capacidade de suportar, mas quando você lê na palavra de Deus, diz que Deus não permite provação além daquilo que nós possamos suportar, então você se fortalece: Senhor, eu estou passando por este problema, eu estou tendo esta dificuldade, mas eu sei que o Senhor está comigo e esta provação não está além daquilo que eu possa suportar, porque Tu estás comigo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se você não conhece essas promessas que Deus coloca na sua palavra, você desaba na sua vida espiritual. Eu não suporto, eu não vou aguentar, eu vou tirar minha vida. Porque você imagina que você não tem forças. É verdade, mas você pode entender que Deus está permitindo, Ele não permite além daquilo que você pode suportar.
Então, você pode pedir para Deus que Ele aumente a sua fé. Naquele momento de provação, você chega para Deus: Deus, a minha fé tem sido pequena. Eu preciso que o Senhor me ajude. Aumente a minha fé, que a minha confiança esteja no fato de que o Senhor é soberano, de que o Senhor está no controle de tudo e de todos, e que minha vida está nas tuas mãos, e nada vai acontecer que não seja da tua vontade soberana, para a tua glória e para o meu bem. Isso é fé. E você descansa nessas verdades. E você pode pedir para Deus fortalecer a sua fé. Terceira maneira de você exercitar, crescer na sua fé, é exercitando-a mesmo, passando pelas experiências. Se você pedir: Senhor, aumenta a minha fé, você pode esperar, e isto é legítimo, você pode pedir, mas você pode esperar momentos de provações. Mas por quê? Porque você pediu para Deus fazer o que para a sua vida? Aumentar a sua fé. Então Ele vai te colocar num barco e vai dizer para você: vai na frente. E quando você estiver no meio do mar da vida, Deus vai permitir que caia sobre você o quê? Uma tempestade. E é uma maneira que você vai exercitar o quê? A sua fé. Mas Deus está alheio a essa tempestade? Ele está deixando você sozinho naquele barco? Não. Ele está presente com você, mas Ele vai permitir para fortalecer a sua fé. Eu tenho um irmão que por alguns anos, ele trabalhou, hoje não, foi muitos anos, quando ele era jovem, ele trabalhou como, naquela época, polícia militar de trânsito, né? Polícia de trânsito, era DSV que se falava? Era do trânsito, esses policiais de trânsito. Mas, para ele entrar na academia e se tornar um soldado do trânsito, ele tinha que passar por uma academia, um treinamento. E o treinamento não foi fácil. Ele recebeu um treinamento difícil, em todas as áreas. Na área física, na área psicológica, em questões de muitas áreas de treinamento, e ele teve que fazer esse treinamento. E os treinamentos não eram fáceis. Um dos treinamentos que ele compartilhou comigo, ele tinha que atravessar um túnel, um tubo, né, com um diâmetro estreito. Ele tinha que ir arrastando nesse túnel, escuro, eu não sei quantos metros, talvez 30, 40, 50 metros, ele tinha que atravessar, e naquele túnel estava cheio de gás, esse gás que eles jogam, gás lacrimogênio. Ele tinha que atravessar esse túnel infestado de gás lacrimogênio. É um treinamento, ele tinha que passar por isso. Porque se surgissem situações difíceis no futuro para ele, ele já estava treinado a enfrentar aqueles momentos. Então a nossa fé, ela é fortalecida pelas experiências que Deus nos permite, e tais experiências nos fortalecem, nos robustecem em nossa fé. No começo é difícil. Eu me lembro quando eu era criança, e nós tínhamos um tio que vinha de Osasco, e passava, uma vez por mês, cada 2 meses, ele passava o dia em casa. E ele pegava todos os sobrinhos, né, os filhos da minha mãe, eram 8, e dizia: vamos passear, e vamos para tal lugar. Havia uma pedra numa região lá no Tatuapé, e que a gente chegava e brincava naquela pedra, subia, pulava. Eu era bem pequenininho, os meus irmãos já eram mais adolescentes e jovens, mas íamos todos, os 8. E nesta trajetória, até chegar àquela pedra, a gente tinha que atravessar uma linha de trem, tínhamos que caminhar por um tempo naquele trilho, e num determinado momento havia um viaduto, onde apenas tinha, acho que devia ter 60 centímetros, uma ponte, em que nós tínhamos que atravessar. Então tinha que ir um por um. E quando nós olhávamos para baixo, era o rio. E o trilho passava ao lado dessa pequena ponte. E nós tínhamos que atravessar um por um. Primeira vez, foi a coisa mais terrível. Eu era criança,
E dizer, olha, agora é a sua vez. É verdade que os meus irmãos iam atrás, mas eles deixavam a gente passar um por um, e aquele medo, e a gente ficava, não é? Aquele pavor. Primeira vez, demorou minutos para atravessar aquele trecho, que devia ter uns 6 metros. Era pequeno, mas era o suficiente para causar pavor. Na ida foi difícil, na volta foi um pouco mais fácil, porque já passei a primeira vez, eu vou passar a segunda. Nos demais meses que nós fomos, a gente passava até correndo por aquele trilho. Aquilo já não colocava mais medo. Por quê? Nós já tínhamos a plena confiança de que aquele viaduto era suficientemente forte para nos segurar e suficientemente largo para que a gente pudesse atravessar sem temor. Assim é a fé. Ela é fortalecida pelas experiências que nós temos. E Deus as permite para fortalecê-la. Então, quando você estiver passando por provações, lutas, o que você pode dizer? Obrigado, Senhor. Ao invés de você dizer, Senhor, me livra desta provação, você pode dizer, Senhor, obrigado, porque por meio desta provação o Senhor está exercitando a minha fé. E eu não quero decepcioná-lo. Eu quero colocar a minha confiança no Senhor e descansar a minha vida sob os teus cuidados. Deus permite para que nossa fé seja fortalecida. Uma outra área, irmãos, que nós devemos crescer é a área dos exercícios e das práticas espirituais. Por que eu estou colocando este item, irmãos, como algo que nós precisamos crescer? Porque nós vivemos em um mundo muito corrido, e com muitas tarefas, e com excesso de atividades. E por causa disto, nós não levamos com a seriedade como nós deveríamos levar as práticas espirituais, os exercícios espirituais. A palavra de Deus nos exorta a nós cuidarmos da nossa vida de piedade. Em 1 Timóteo, eu quero convidá-los a acompanharem comigo a leitura desse texto. No capítulo 4, nos versículos 6 a 8, 7 e 8, a segunda parte do versículo 7 diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Então ele está falando aqui do exercício da piedade, como algo extremamente importante para a nossa vida espiritual, da qual nós precisamos crescer na prática da piedade. Em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo ensinando a igreja a necessidade de cada. Agora, no que consiste a vida piedosa? Em práticas simples. Primeiro, é importante você ter o hábito de fazer a sua hora devocional diária. Eu não vou ficar aqui perguntando para vocês, quem fez a devocional hoje? Não vou ficar perguntando. Porque eu acho que vocês têm que ter maturidade suficiente para entender que a leitura bíblica diária é indispensável para a manutenção da vida espiritual. Ela é um alimento, já tratamos sobre isso. Mas se você insiste em sempre deixar para depois a leitura bíblica, você estará se prejudicando e você estará vivendo como um anão espiritual e não como um gigante espiritual. Porque a palavra de Deus deve fazer parte. A leitura bíblica, o tempo de oração, esse tempo de conversa, de estar com o Senhor. Uma outra prática que é pouco usual. Eu não estou falando desta prática como uma atividade religiosa periódica, mensal, como você tem que fazer por obrigação. Mas poucos fazem, infelizmente, usam desta prática, que é a prática do jejum.
Ou você deixar de se alimentar num determinado dia, num determinado momento, para que naquele momento você se devote a buscar a Deus com intensidade, a fim de alcançar um objetivo. É a prática do jejum. Você dizer para Deus, Deus, hoje eu não vou me alimentar, porque o tempo que eu vou gastar aqui com essa alimentação, eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou clamar, porque eu tenho um amigo que precisa ter um encontro com Cristo, ele precisa abrir o seu coração para Jesus, e eu vou me dedicar neste dia para clamar pela salvação desta pessoa. E você orar naquele momento em que você estaria fazendo a sua refeição. Talvez você tenha que sair para trabalhar, saia para trabalhar, mas quando chega na hora do almoço, ao invés de você almoçar, você diz, Deus, neste momento eu estou separando esse tempo em que eu deveria estar almoçando, mas eu vou dobrar os meus joelhos para ficar em oração, porque eu estou pedindo que a tua graça toque naquele coração do meu amigo para que ele seja salvo. É um pedido. E é um clamor que você levanta diante de Deus. E você dedicou aquele dia para praticar um jejum e colocar aquele clamor, aquele pedido diante do Senhor, para Deus ouvir. É a prática de jejum. Você faz toda semana? Não necessariamente. Mas esporadicamente, você pode aprender e praticar isto. Uma outra área que é importante que nós façamos, que é pouco praticada hoje, é chamado momento de solitude, ou seja, o momento em que você tira um tempo para ficar a sós com Deus. Silêncio você com Deus. E dedicar aquele dia, quem sabe, em estar na presença de Deus, você, somente você e Deus. Isso é muito importante, talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você possa planejar em fazer um dia, e dizer, eu vou dedicar uma vida de oração, estar separado em solidão na presença do Senhor. E agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família, agradecer o que Deus está fazendo com você, e o que Deus pode fazer através de você. É solitude. Então, crescer na fé e crescer na prática desses exercícios espirituais. Uma outra área, irmãos, que nós precisamos crescer, e eu coloquei esse item aqui, porque é uma área que muitos cristãos não se dedicam a considerar este atributo de Deus, mas é crescer no conhecimento da justiça de Deus. Nós tratamos num dos itens da semana passada, que nós temos que crescer na prática do quê? Do amor. E há muitas pessoas que falam muito sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus. Mas falar sobre o amor de Deus não é tudo sobre Deus. Toda vez que eu viajo, seja para Atibaia ou seja para praia, levo o folheto. Quando eu chego no pedágio, tem alguns que tem o passe rápido, né? Como é que é o... Sem parar, né? Comigo é sempre parar. Aí eu paro no pedágio, pago o pedágio. Posso deixar uma mensagem para você? A maioria recebe com alegria. E então você pode orar por essa pessoa, para Deus tocar no coração dela. Quantas pessoas foram salvas, irmãos? Porque no momento em que mais precisavam, ouviram uma mensagem de perdão, de graça, de amor de Deus. E pela leitura daquele texto, o Espírito Santo trabalhou e aquela pessoa foi salva. Quantos testemunhos de pessoas que estavam à beira do suicídio, mas de repente alguém fez chegar uma mensagem escrita do Evangelho, do amor de Deus. E aquela pessoa então mudou de ideia, porque Deus estava trabalhando no seu coração naquela hora tão difícil. E usou aquela vida para levar a mensagem do Evangelho. Então, quando você entrega um folheto que seja algo tão simples, você pode mudar radicalmente o destino desta pessoa. Porque dali para frente, irmãos, o seu papel, pelo menos o básico você fez, agora é a ação de Deus na vida daquela pessoa. E que alegria quando você chegar nos portais celestiais,
multidão de pessoas batendo palma para você, se alegrando com a sua chegada no céu. E você pergunta, que são essas pessoas? São as pessoas que você levou para Cristo. Estão aqui porque você foi fiel. Estão aqui porque você se importou. Estão aqui porque você falou que Deus as amava e que Deus deu a vida por eles. E o Espírito trabalhou através da sua vida e eles alcançaram a graça. Estão aqui junto com você. Precisamos crescer nisso. É uma responsabilidade que nos foi dada. Nós não podemos ficar apáticos a esta responsabilidade. Precisamos crescer. E quando nós falamos da prática de evangelização, falamos nessa conversa pessoal com pessoas que não conhecem a Cristo e que precisam ter o conhecimento de Cristo. Quanto à sua conversão, não depende de você. Depende de Deus. Como Martinho Lutero falou em uma das suas homilhas, a nossa responsabilidade é pregar aos ouvidos dos pecadores. A responsabilidade é Deus levar dos ouvidos ao coração do pecador. Isso é Deus que vai fazer. E você pode confiar que aqueles a quem Deus tem escolhido, a mensagem vai chegar. E aquela pessoa vai ser quebrantada pelo poder de Deus. Mas você foi um instrumento para levar o Evangelho. Você pode levar o Evangelho de forma pessoal. Você pode levar o Evangelho em grupos. Talvez você convide uma família para fazer um discipulado. Você é um amigo seu, você pode dizer, olha, você não gostaria de estudar a palavra de Deus uma vez por semana por 1 hora? Eu venho aqui, eu converso com você, eu trago a minha Bíblia, você deve ter a sua Bíblia, e faça um estudo do Evangelho de João, capítulo por capítulo, uma leitura. No primeiro encontro, leia o capítulo 1 e discutem, conversem sobre os ensinos daquele capítulo. No segundo dia, no segundo encontro, capítulo 2, no terceiro, capítulo 3, e a palavra de Deus vai falando àquele coração a tal ponto de que ela seja tocada pelo Espírito e aquela família possa vir a conhecer Jesus Cristo. Você pode fazer isto. Você já planejou isso na sua vida? Planeja. Quem sabe o teu vizinho está aguardando a oportunidade para alcançar a salvação. É só você tomar a iniciativa. Você precisa crescer nisto. E não somente as pessoas que moram ao seu redor, mas o nosso compromisso é Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ah, mas eu não posso ir no Amazonas. Ah, mas tem o Robert, um missionário, que trabalha lá no Amazonas. Ah, eu quero ganhar almas no Amazonas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha oferta para missões. Eu estarei lá com ele. Ele estará pregando, sendo o meu representante lá. Ah, tem o missionário que está lá na Índia, né, pregando o evangelho lá na Índia, Jefferson Quevedo. Agora está na África, lá em Moçambique. Não conseguiu retornar para a Índia, mas trabalhou vários anos lá na Índia. E eu quero pregar na Índia, mas eu não posso ir para a Índia. Mas eu posso dar minha oferta para ele trabalhar lá e ganhar almas para Cristo. Eu posso dar a minha oferta, e minha oferta pode ajudar um pastor local. Vocês sabem que com R$300, lá um pastor sobrevive com a sua esposa e 2 filhos. R$300. Ele consegue sobreviver. Então, um dos projetos do pastor Jefferson, missionário, é ajudar pastores locais a terem sustento. Porque há muitas regiões que são extremamente pobres e miseráveis e não conseguem dar o sustento para os seus pastores e muitas dessas comunidades ficam sem liderança espiritual. Mas eu posso ir lá na Índia. De que maneira? Eu posso dar a minha oferta, R$30, R$50, R$100, e um grupo de pessoas ofertando pode chegar a R$300, e aí nós temos um obreiro de tempo integral assistindo a uma comunidade, pregando o Evangelho e discipulando e levando almas a Cristo. Você pode chegar lá. Então, se você está no programa Promessa de Fé, não desista. Continue, fortaleça a sua fé. Eu vou prosseguir, Deus vai me dar coragem, vai me dar ânimo, eu vou participar, vou continuar participando. E se você não faz parte, experimente, exercite a sua fé. Comece pela fé. E não desista. E eu vou dizer uma coisa por experiência pessoal. Quando você começar a ofertar,
por fé, no programa Promessa de Fé, você nunca mais vai desistir, porque é prazeroso ofertar. Porque você sabe que o Evangelho está chegando em lugares distantes, que você não pode chegar pessoalmente, mas alguém está chegando por você, porque você está contribuindo. Por isso, nós precisamos crescer com o nosso compromisso de evangelizar Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Precisamos crescer nesta área. Então, irmãos, são estas áreas que está o desafio diante do Senhor para a nossa vida. A Bíblia fala: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ele quer que você seja uma planta viçosa, que produz muitos frutos. E para que esta planta mostre os seus frutos, você precisa crescer no caráter de Cristo, crescer na prática do amor, crescer na comunhão cristã, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na fé, crescer nas práticas espirituais, crescer no conhecimento da justiça de Deus e crescer no seu compromisso de evangelização. Todas simultaneamente. Se há alguma área na sua vida que você sente que este gomo está pequeno, Deus, fortalece esse gomo, Senhor. Eu quero crescer, eu quero frutificar para a glória do Senhor. E assim nós estaremos cumprindo com o desejo, com o alvo de Deus para a nossa vida. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos mostrar a beleza de Cristo em todas estas áreas da nossa vida. Nós vamos orar para encerrar o culto desta noite. Eu vou convidar o Késio para vir aqui à frente. Ele fará a última oração. Pode usar esse microfone aqui, Késio. Ou esse aqui, tanto faz. E o irmão Késio vai encerrar com a última palavra de oração. Oremos ao Senhor e assim estaremos nos despedindo. Tens nos orientado, que possamos crescer, Pai, na Tua palavra, que possamos nos dedicar à leitura, à oração, a missões, pregar o Teu Evangelho, que sejamos, Pai, Teus servos, alegres e contentes na Tua obra enquanto aqui estivermos, Pai. Sê conosco durante esta semana, nos conceda uma semana abençoada, nos conceda alegria, Pai, por mais uma semana que se inicia e já nos prepara, Senhor, para o nosso próximo encontro na quarta-feira, nosso encontro no domingo que vem, e que possamos nos alegrar e contar tantas bênçãos que Tu tem nos dado, Pai. Nos despede agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.